Olá, povo abençoado de Deus, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a todos, pessoal de Salinas lá, minha mãe Florisbela, Janete, minha irmã, Jaira, Deivione aí, pessoal de Itaiobeiras, Lauane, tem um grupo que está nos acompanhando aqui, Betânia lá em Três Marias, aí Ricardo e Luana em Nova Esperança, pessoal de Brasília, meu irmão nos Estados Unidos, Alcione na Espanha, gente, onde que é isso aí? Uma cidade aqui que eu não sei o nome, mas todos sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Estamos estudando o capítulo, hoje 13 de Gênesis. Estamos estudando o livro de Gênesis. E a minha ideia, eu quero pedir vocês que orem por mim, mas orem mesmo. A minha ideia é estudar toda a Bíblia, Gênesis a Apocalipse, os 66 livros, capítulo por capítulo, e colocar à disposição aqui. Mas por favor, se inscreva no meu canal Cromos, dê um like, participe, para animar a gente, né? Entusiasmar a gente. Aqui nós estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube, nesta plataforma maravilhosa. Que bom é poder estar com vocês. Nós gravamos Manuel, gravamos aí Luciana, gravamos Lucas, para na semana estar soltando aí os clipes aqui de cada um deles. E também o pastor Eugênio Kennedy, né? E há muito tempo eu gravei 2 CDs e de vez em quando eu faço uma gracinha aqui, eu toco para poder estarmos juntos. Bendito seja o nome do Senhor. Olha, dá um tempinho só, pega a sua Bíblia, pega uma agenda, pega um caderno e pega uma caneta para você escrever os pontos que nós iremos compartilhar aqui, tá bom? Então, participe aí e daqui a pouco eu volto. Vamos lá, Mateus? Solta aí estas músicas maravilhosas que os nossos irmãos têm cantado em adoração ao Senhor. Daqui a pouco eu volto, hein? Estou de volta com vocês. Alguns mais que estão chegando aí, muito obrigado por vocês sintonizarem com a gente. São tantas lives, né? Eu acho engraçado, é Alex, que era membro da nossa igreja. Alex fala que ele tem até medo de ir na cozinha domingo à noite, porque ele tem medo de encontrar com alguma live. Todo mundo fazendo live. É um modelo novo, tem sido bom demais. Olha para vocês verem aí o capítulo 13 de Gênesis. Abraão e Ló separam-se. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e com ele o seu sobrinho Ló. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas no Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gados e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado e Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei pela direita. Se fores para a direita, eu então irei para a esquerda. E levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como Éden, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se então Ló e o seu tio Abrão. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló na cidade da campina, e ia armando suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor Todo-Poderoso. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele:
ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, ó Abraão, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Olha o que ele diz agora: farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Hoje vai ser bênção demais. Pai, muito obrigado pela tua palavra, por estudarmos agora até aqui o capítulo 12 e hoje o capítulo 13. Espírito Santo que inspirou esta palavra, ilumina-nos, abre os nossos olhos espirituais, deslacre agora cada ouvido. Ó Deus, destrava cada mente, para que a tua palavra entre e que produza frutos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Nós falamos no último estudo nosso, que pregamos também na igreja, eu passei para vocês aqui. Nós falamos sobre Abrão, quando Deus então o abençoa e disse, eu te abençoarei onde tu passares. E falamos também que Abraão, ele era um feitor de altares. Interessante o que o texto fala aqui, que Abrão era um homem muito rico. Ele era um empreendedor. Olha o que fala aí, quando Deus, na verdade, chama em Gênesis 12, e agora ele fala que ele saiu depois que ele foi para o Egito. Lembra que Faraó tomou Sarai? Alguma pergunta que se faz, porque será que Faraó dormiu com Sarai? O texto não fala, mas há muitos teólogos que argumentam que sim. Interessante. Por causa de uma mentira de Abraão, o pai da fé, que errou, que não falou a verdade, omitiu. E lá no Egito, Deus não mandou ele para o Egito. E ele foi para o Egito. Tem horas que Deus não nos manda ir para alguns lugares. Lembra de Jonas? Que Deus mandou ele para Nínive. Para onde ele foi? Para Tarsis. Ele foi rebelde. Deus não mandou Abraão ir para o Egito. Ele foi. A fome estava campeando no mundo. E ele foi. Deus permitiu e deixou escrito isso aqui para mostrar que apesar de Abraão ter sido um homem chamado por ele, e através de Abraão, Deus selava ali um pacto, a aliança, e manda Abraão circuncidar, depois Isaac, e ali ele define, sela o pacto, e através de Abraão, nós agora estamos aqui, ele é nosso pai na fé, fazemos parte do povo eleito. Mas o fato foi que lá Abraão não fez um altar. Já falamos sobre isso. Aqui mostra que ele era rico. Olha para você ver. Diz aqui, era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Ele já era rico. E Deus chamou este homem. Também Ló, seu sobrinho, tinha muito gado. Mas olha, aqui diz que ele saiu do Egito depois de Deus ter ferido lá o faraó. Aqui diz que ele volta para onde? Ele volta para Betel, onde ele havia feito um altar. Deus está aqui, casa de Deus. Ele voltou para o início lá. Eu creio que neste momento de crise que estamos vivendo no Brasil, no mundo, pandemia, em que Deus está tratando conosco, porque todas as coisas, elas concorrem, elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que Deus chamou. E eu confesso a vocês que eu estou sendo restaurado nestes dias, nesse tempo de quarentena. Deus tem me renovado. E Deus é assim, Deus é bom demais, Deus é fiel demais. Esses dias eu orei, levantei 2 e pouco da madrugada e comecei a chorar e falar: Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.
E a minha oração tem sido, Senhor, o que Lamentações 5 fala, Senhor, converta-me a ti e serei convertido. Renova os meus dias como dantes. Deus aqui restaura o coração de Abraão. Quando ele sai do Egito, onde ele não fez altar como feitor de altares, onde ele chegava ele fazia um altar, aqui ele cultua a Deus. Aqui ele volta para Betel. E aqui diz, olha, fez as suas jornadas no Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Esta é a primeira lição que queremos tirar aqui desse estudo nosso. Precisamos voltar a fazer altares a Deus. Precisamos voltar a orar. Precisamos voltar a sacrificar. E quando eu falo sacrificar aqui, não é fazer como Abraão fez, como antigamente fazia aqui, onde sacrificava-se animais. O sacrifício já foi feito por nós na cruz do Calvário. Já foi feito. O que eu estou dizendo aqui é oferecer sacrifícios de louvor, de adoração, que confessam o nome do Senhor, conforme diz Hebreus. Na minha monografia que eu fiz para o seminário na época, sobre o sacerdócio universal, eu argumentei que como sacerdotes, nós apresentamos sacrifícios a Deus, como antes os sacerdotes, os levitas, faziam. Mas só que nós fazemos hoje o sacrifício, onde nós entregamos a nossa alma, onde nós colocamos diante do Senhor nossas vidas como oferendas vivas e abrimos os nossos lábios para declarar cânticos de adoração e louvor e professar o nome do Senhor. E precisamos de fazer esses altares dentro de casa, fazer esse altar de adoração onde nós formos. Tudo que fizermos, seja em ação, seja em palavra, devemos fazer tudo para a glória de Deus. Então Abraão voltou aqui para Betel e voltou a erigir este altar, ou restaurar aqui o seu coração diante deste altar. É tempo de restauração para a minha vida e sua vida, glória a Deus. É tempo de orar com a tua família. É tempo de fazer altares de louvor, agradecer pelo seu casamento, pelos seus filhos, pela dádiva da vida, por esses dias de crise em que Deus está tratando com todos nós. Estou plenamente certo, meu irmão. É o que a Bíblia diz em Filipenses 1,6. Que aquele que começou uma boa obra em vós há de completar. Deus está trabalhando comigo e contigo. Amém, povo de Deus? Vamos continuar? Ló ia com Abraão e aí houve um problema aqui. Porque os dois foram crescendo, mas aí os empregados, os funcionários de Abraão e de seu sobrinho Ló começaram a brigar. E aí Abraão, ele então, porque até aqui é Abrão, né? Abrão, pai exaltado, como eu lhes disse. Ele chama seu sobrinho Ló, sobrinho. É o seguinte, nós não podemos ter problemas não. Você está crescendo, eu também. E eu quero dizer uma coisa para ti. Escolha para onde tu queres ir. Se tu fores para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu fores para a esquerda, eu vou pela direita. Mas nós não podemos deixar que os nossos empregados, os funcionários, briguem. E aí Ló achou por bem. E aí ele olhou e viu as campinas lindas do Jordão. E ele viu, e aqui fala que era como o Éden, o jardim de Deus, tão linda que era. E ele então olhou e escolheu. É uma coisa que a gente aprende, né? Antes de tomar qualquer decisão, não vai pela aparência. Não tenha o olho grande. Eu tenho uma mensagem que eu compartilho sobre a visão de Deus e a visão do homem. A visão de Ló foi: tio, eu quero ir para ali. Eu quero ir para ali, tio. E é interessante que naquela época quem decidia era o mais velho. Quem tinha direito de decidir era quem? Era Abrão. Mas ele deixou que o seu sobrinho decidisse. Ele deixou que o seu sobrinho decidisse. Eu quero falar isso com você, querido. A gente trabalhar com liderança, com líderes,
E eu tenho aprendido tanto a, de vez em quando, ouvir os líderes. Algo que eu tenho dificuldade pelo meu jeitão de ser. E estou aprendendo cada vez mais. Ouvir a esposa, ouvir mais seu marido. Sentar e ouvir as pessoas. Olha o que Abraão fez. Abraão, então, ele pega e fala, decida, pode ficar tranquilo. Tem momentos que a gente tem que ter humildade e entender que quem está no controle é Deus. E aquilo que Deus tem pra gente, Ele vai fazer independentemente do que alguém vai tomar a decisão. Mas só que Ló, ele decidiu ir para as Campinas do Jordão, e que mais tarde nós vimos a desgraça que aconteceu. Mais na frente nós vamos ver que aquela cidade era de homens perversos, depravados. A iniquidade havia campeado naquele lugar, que Deus precisou de destruir Sodoma e Gomorra, e Deus mandou seus anjos lá para avisar para Ló, e Abraão tinha intercedido pelo Sodoma e Gomorra, nós vamos ver mais tarde, mas mesmo assim Deus resolveu acabar com aquelas cidades pecaminosas, porque o pecado daquelas duas cidades haviam chegado até o Senhor. Olha para vocês verem, a Bíblia fala que há caminhos que para o homem parece ser bom, mas no final é caminho de morte. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus. Minha irmã, meu irmão, tem horas que a gente sofre. Sabe por quê? A gente sofre, a gente passa lutas, a gente tem provações. Sabe por quê? Porque nós tomamos decisões erradas. E nós temos uma mania, como Adão e Eva, de colocar a culpa no outro. Lembra de Adão e Eva? A mulher que tu me deste, a serpente me enganou. A gente toma decisões erradas. Eu me lembro uma época que um irmão descabeçado, isso mais de 20 anos, comprou um carro financiado para pagar em 100 vezes, para exibir, não podia. E a esposa falando, por que você fez isso? E ela passando dificuldade para se exibir, entrou numa crise miserável. E depois o carro foi tomado pela financeira, porque ele queria se exibir. Tudo que nós fazemos temos de orar, e muitas vezes nós vamos pelos olhares. Olha o que aconteceu com Eva. Eva viu que o fruto era agradável para se comer, e aí injetou no coração dela o inimigo os dardos, e ela então tomou do fruto e comeu. Era agradável, encantou o coração de Eva, os olhos ficaram assim, cresceram. Olha o que Ló fez. Ló escolheu as campinas verdes do Jordão, as campinas lindas do Jordão. Que nós peçamos a Deus sabedoria. Por isso que tudo que está escrito aqui está escrito para nós aprendermos. Muitas vezes fazemos coisas e culpamos Satanás, o demônio, sendo que a culpa é nossa. Um coração pecaminoso. Nós não oramos e nós não pedimos a direção de Deus. Gente, você sabia que nós não cremos no livre-arbítrio como muitos creem, os arminianos? O livre-arbítrio está comprometido. Toda escolha que fazemos para nossa vaidade. Por isso que toda escolha que eu e você fizermos, precisamos de pedir a direção de Deus, para que o Espírito Santo de Deus ore por nós, clame por nós, para que nós não tomemos decisões erradas. Essa é a segunda lição que aprendemos. A primeira, nós vimos aqui a riqueza de Abraão. Ele volta a fazer o altar. Falamos aqui que Abraão então mandou que o seu sobrinho tomasse a decisão. Ele tomou a decisão para ir para as campinas do Jordão. Mas a terceira lição que aprendemos aqui é que nós temos de ter cuidado. E olha o que Abraão fala com Ló. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era muito boa, regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. E assim, então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, e separaram. Veja aqui que quando ele faz isso, e foi decisão de Abraão, e era prioridade dele, em tudo nós aprendemos. A terceira coisa que aprendemos foi a maturidade, a sabedoria de Abraão, de chamar o seu sobrinho Ló. O que nós aprendemos aqui é que quando Abraão foi chamado, ele foi chamado só. Deus queria que ele fosse
para a terra que ele apresentou para ele. Uma terra que manava leite e mel, uma terra que mais tarde Deus ia revelar para ele. Sai da tua terra, da tua parentela. Era para ele sair. E ele vai e carrega consigo Ló. Tem horas que Deus tem para fazer na minha vida. E tem de ser eu, tem de ser você. E a gente começa a colocar pessoas que atrapalham a gente. Entende? Deus chamou você. Aí você carrega consigo um tanto de gente para te atrapalhar. Ló atrapalhou. Nem foi Ló. Porque não foi Abraão e Ló que brigaram, que desentenderam. Foi os seus servos. Você chama aquela família e você dá muito bem com aquela pessoa. Mas e os filhos dela? E os tios dela? E os pais dela? Uma coisa é Deus usar alguém na sua vida e vocês afinarem. Entendeu? Afinarem. De repente você tem um genro, você tem uma nora, você tem um cunhado, você tem um sogro, você tem alguém que Deus, olha, alinha com você. Mas aí você chama aquela pessoa, aí ele chama outros. E Deus queria que Abraão fosse. Deus chamou, foi ele. Deus confiou a você o ministério. Deus confiou a você esta obra. Não delegue a outros. Não enfie outros juntos. É você. Porque a unção é para você. O chamado foi para Abraão. Não foi para levar Ló. O que eu aprendo? Tem horas que tem de haver separação mesmo. Os dois estavam crescendo. Tinha vezes que eu ficava preocupado quando a família saía da igreja, quando o irmão saía e ia para outro ministério, e lá ia ser bênção lá, porque talvez o que ele tinha para aprender comigo lá na igreja, ou o que aquele irmão tinha de aprender com você, pastor, já aprendeu, libera ele. Eu creio que com esta pandemia, com esta crise, Deus quer nos mostrar que conquanto possamos ter uma igreja grande, mas não podemos perder a visão de que Deus quer usar outros para que eles tenham os seus ministérios. E tem hora que a gente tem que chamar a pessoa, irmão fulano, tal, eu estou vendo que você tem um dom, eu não posso te ajudar aqui. Escolha para onde tu queres ir, eu te ajudo. Se puder, se não puder, não ajuda também não. Você está entendendo? Então quando Deus te confiar algo, e vai ter sempre, olha, sempre vai ter problemas, porque ser humano é ser humano. Você pensa que Abraão era irrepreensível? Você pensa que Abraão é perfeito? Abraão teve aquele problema lá que ele mentiu. Alguns falam, ele não falou a verdade. Abraão mentiu. Ele errou. E depois erra de novo, não chegar lá. Quanto ao filho da promessa, nós estamos vendo que homens na Bíblia erraram. Todos nós erramos. Não fique guardando aí esta angústia porque você errou, meu irmão. O que vale é você sacudir as poeiras dos pés, pedir perdão ao nosso Deus, porque a cruz de Cristo continua pingando sangue. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Toque a sua vida para frente, bênção. Então aqui, o que aconteceu? Abraão teve essa maturidade. E Deus queria tratar com Abraão. Eu não mandei você trazer essa renca de gente. O meu trato é contigo. Tem horas que Deus está querendo trabalhar contigo, pastor. Ainda que você não tenha outros talentos, outros dons, mas Deus confiou a você. Deus confiou a você, minha irmã. Tema Ele, lições que aprendemos aqui. Olha as lições tremendas, maravilhosas. E aqui, nesta contenda toda que aconteceu aqui, nesses problemas todos que aconteceram aqui, Deus deu muita sabedoria a Abraão. E Ló vai para as campinas lá. Ele prospera lá. Mas nós notamos mais tarde, eu vou falar, que lá naquele lugar, Ló fica totalmente desviado. É tenso demais. Parece que Deus quer nos ensinar aqui. Parece que tem momentos que nós precisamos de um tutor, de alguém para nos ajudar. Não é? Tem tantos livros escritos sobre liderança. Depois que Ló saiu debaixo da proteção de Abraão, podemos dizer, ele vai para lá, ele se perde.
Você já ouviu falar de pessoas que acompanham as outras para poder tutelar aquela pessoa, ajudar aquela pessoa? Os consultores que existem. Os consultores que existem, o que eu devo fazer aqui? E tem momentos que você precisa de pedir ajuda, de pedir orientação, para que você não se perca, para que você não fique perdido como aconteceu com Ló. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Para que você não fique perdido. Entenda isso. E vai ter separação. Tem horas que aquele irmão que você tanto gosta na igreja, aquela família, Deus vai levar para outro lugar. E as ovelhas de Deus que estão lá na tua igreja não são suas, são de Deus. Eu já gemi muito quanto a isso. Quando saía aquela família toda, eu gemia, mas Deus mostrando. Eles não são seus, eles são os meus. Eu tirei eles, mandarei outros, outros vão, outros vêm. Olha o que Deus fez aqui. Eles tiveram de separarem-se. Agora termina aqui dizendo, o versículo aqui de número 15, porque toda essa terra que vês, eu te darei a Abraão. Agora Deus promete a Abraão a terra de Canaã. E Deus fala com Abraão, diz o Senhor, depois que Ló se separou dele, erga os teus olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Parece que Deus estava esperando só Ló sair. Quando Ló sai, Deus fala assim, porque o texto fala, depois que Ló saiu. Eu vou falar uma coisa aqui, meu irmão, mas eu creio nisso. Tem hora que Deus não fala algo conosco, porque nós estamos metidos em lugares, nós estamos entrelaçados com questões, e Deus não pode falar, revelar para a gente. Só depois que Ló saiu, que Deus conversou com Abraão e mostrou para ele. Eu te darei essa terra. Por quê? Porque talvez se Deus tivesse falado antes com Abrão, lá estava Ló. E poderia ter agora um problema entre Ló e Abrão. Deus sabe da limitação do homem, Deus sabe do coração de um tio, de um pai, de um avô, quanto ao neto, quanto ao filho, quanto ao sobrinho. É verdade que tem sobrinhos distantes, até filhos distantes. Mas quando existem famílias que os tios têm todo carinho pelos sobrinhos, pais que têm carinho pelos seus netos, pelas suas netas, então aprove a Deus falar com Abrão depois que Ló foi. Porque certamente, eu repito aqui, Deus não queria que Abrão fosse com o seu sobrinho, certamente. O chamado era para Abrão. E aí Deus promete para ele, olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, eu te darei. A ti e a tua descendência para sempre está lá. Não vamos chegar lá sobre os muçulmanos, mais na frente, sobre Ismael, a descendência de Ismael e de Isaac, porque brigam até hoje lá naquele oriente, lá naquela parte lá. Porque toda a terra te darei. Olha o que diz aí. Farei a tua descendência como o pó da terra. De maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te. Percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Olha para vocês verem. Porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Veja bem, Deus fala com ele, se alguém puder contar, e vai ser difícil. Só depois que Ló foi. Tem horas que só com rompimento, que parece que Deus começa a te prosperar. Veja o ponto positivo, o lado bom dessa tua perda, do rompimento com alguém, da igreja que você saiu lá, da igreja que você saiu da... Eu me lembro de uma irmã que saiu da nossa igreja e foi para outra igreja. Na igreja lá ela foi uma bênção, e na nossa igreja parece que ela era podada, porque a nossa igreja não tinha o tipo de prática, e ela queria ter nossa igreja. Parece que tem que ter momentos de rompimentos. Rompimentos. Para quê? Para que você possa, Deus te mostrar o que Ele tem para você. Quantas vezes nessa pandemia Deus está falando assim, fica tranquilo. Não fique em procura de grandes coisas. Seja fiel. Me agrade.
Me sirva. Continue estudando, pregando, ensinando. Você está entendendo? Eu sei que você aprendeu muita coisa nessa noite. Eu sei que você entendeu esta palavra. E eu quero voltar a dizer aqui, Deus quer fazer através de você. Não transfira para outra pessoa. Outra coisa, parece que Deus quer que haja um rompimento para você crescer. Todo rompimento na vida do servo de Deus e que faz você gemer, se você é eleita de Deus, Deus vai trazer renovo e Deus vai te mostrar novos horizontes. Depois que Ló foi para lá, Deus falou assim, agora Abraão, pode olhar, eu vou te dar isso aqui. Eu volto a dizer, porque se Deus tivesse falado com Abraão antes, ele falava, oh Deus, não, Ló vai comigo. Deus sabe das nossas inquietudes, da nossa humanidade frágil, limitada. Deus sabe dos nossos sentimentos, das nossas emoções, não é verdade? Deus sabe. Olha, nosso próximo estudo é Gênesis capítulo 14. Continue conosco, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado porque você tem estado conosco aqui e continue aí. Dá para pegar mais uma música, né, Mateus? Vamos colocar mais uma música. Muito obrigado a você que tem sido fiel ao Senhor, você que tem estado conosco. Não esqueça de dar o like aqui, não esqueça de se inscrever no canal Cromos. Um beijo no coração.